Kalevala, uma poesia épica finlandesa. Essa poesia oferece insights valiosos para os desafios enfrentados pela humanidade na era contemporânea. A origem do ferro. Rainoen, assim encorajado, levanta-se rapidamente em seu trenó de leve, sem pedir ajuda a ninguém. Dirige-se imediatamente para a cabana, senta-se dentro da morada. Chegam duas moças com jarros de prata, trazendo também cálices dourados. Elas mergulham uma quantidade muito pequena, quase ínfima, do sangue do mago, das feridas de Ainoen. Da lanterna chamam o ancião, e assim o barbado pergunta ao menestrel: dize-me, quem é entre os heróis? Quem é dentre eles os grandes magos? Eis que teu sangue enche 7 barcos do mar, 8 dos maiores barcos de Bétula, fluindo das veias de algum herói, das feridas de algum mago. Outras questões eu te faria. Canta-me a causa de teu sofrimento. Canta-me a fonte dos metais. Canta-me a origem do ferro, como inicialmente foi criado. Então, o antigo Vainoen deu essa resposta ao ancião: conheço bem a fonte dos metais, conheço a origem do ferro, posso contar como se faz o aço. Do ar são mais velhas mães, a água é o irmão mais velho, e o fogo é o segundo irmão, e o ferro é o irmão mais jovem. Ukko é o primeiro criador. Ukko é o criador dos céus. Separou o ar e a água, antes que nascesse o metal, o ferro. Ukko, criador dos céus, friccionou firmemente suas mãos, pressionou firmemente o joelho, e surgiram 3 belas donzelas, as 3 das mais lindas filhas, e elas foram as mães do ferro. E de aço de cor azul brilhante, caminhavam trêmulas pelos céus, andavam pelas nuvens com guarnições de prata, como seus seios transbordando com um leite de ferro futuro, fluindo e fluindo sempre, das bordas brilhantes das nuvenzinhas até a terra, enchendo os vales, até as águas que chamam o sono. A filha mais velha de Ukko aspergiu leite preto sobre os canais de rios, e a segunda filha aspergiu leite branco sobre as colinas e as montanhas, enquanto a filha mais jovem aspergiu leite vermelho sobre os mares e oceanos. Onde o leite preto havia sido aspergido, cresceu o ferro escuro e dúctil. Onde o leite branco havia sido aspergido, cresceu o ferro de cor mais clara. E onde o leite vermelho havia sido aspergido, cresceu o ferro vermelho e quebradiço. Depois que o tempo havia ido um trecho, o ferro apressou-se a visitar o fogo, seu irmão amado mais velho, para conhecê-lo melhor. Imediatamente o fogo começou a rugir, esforçou-se para consumir seu irmão, seu amado irmão mais jovem. Imediatamente o ferro vê o perigo, salva-se fugindo rapidamente dos avanços da chama ardente, fugindo daqui, fugindo dali, fugindo e se abrigando nos pântanos e nos vales, nas fontes que borbulham ruidosamente, pelos rios que serpenteiam para o mar, sobre as amplas costas dos brejos, onde os cisnes constroem seus ninhos, onde os gansos selvagens chocam seus gulosos. Assim está o ferro nos pântanos,
estendendo-se pelos cursos d'água, bem escondido por muitas eras, oculto nas florestas de bétulas, mas ele não pode se esconder para sempre das buscas de seu irmão. Aqui e ali o fogo pegou e o trouxe para sua forja, para que as lanças, espadas e machados pudessem ser forjados, devidamente martelados. Nos pântanos corriam águas enegrecidas, dos brejais vinham os ursos caminhando e os lobos corriam pelos pântanos. O ferro então fez sua aparição, onde os pés dos lobos tinham pisado, onde as patas dos ursos tinham esmagado. Então o ferreiro Ilmarinen veio à terra para trabalhar o metal. Ele nasceu na montanha do carvão, habilidoso e criado nos campos de carvão. Em uma mão tinha um martelo de cobre, na outra tenazes de ferro. Na noite nasceu o ferreiro e pela manhã ele construiu a sua oficina. Procurou com cuidado um outeiro favorito, onde os ventos pudessem encher sua forja. Encontrou um outeiro nos pântanos, onde o ferro estava escondido em abundância. Lá ele construiu uma fornalha. Lá ele colocou seus foles de couro e apressou-se, onde lobos tinham viajado. Seguiu onde os ursos tinham pisoteado. Encontrou as jovens formações do ferro, nas pegadas dos lobos nos pântanos, nas pegadas do urso cinzento. Então o ferreiro Ilmarinen assim falou ao ferro adormecido: Tu, o mais útil dos metais, tu estás dormindo nos pântanos, tu estás escondido em condições baixas, onde o lobo pisa nos pântanos, onde o urso dorme nos bosques. Já pensastes em bem considerar-te qual seria a tua futura estação? Se te colocasse na fornalha, para que assim pudesse ser livre e útil? Então o ferro ficou muito assustado, muito aflito e cheio de horror, quando ouviu falar do fogo, mencionar o seu destruidor cruel. Então Ilmarinen fala novamente. Assim o ferreiro se dirige ao ferro: Não tenhas medo, metal útil. Com certeza o fogo não te consumirá, não queimará o seu irmão mais novo, não fará mal aos seus parentes mais próximos. Vem para o meu quarto e forno, onde o fogo está queimando livremente. Tu viverás e crescerás e prosperarás, te tornarás as espadas dos heróis, as fivelas dos cintos das mulheres. E antes de surgir a estrela da noite, o minério de ferro tinha deixado os pântanos. Das camas de água tinha surgido, tinha sido levantado para a fornalha na fogueira que o ferreiro colocou. Colocou-o na sua fornalha de fundição. Ilmarinen começa a soprar os foles, dá 3 movimentos na manivela, e o ferro flui em filetes. Da forja do mago, logo se torna como um fermento do padeiro, macio e com a massa do pão de cevada. Então o metal, o ferro, gritou: Maravilhoso ferreiro Ilmarinen, tira-me de tua fornalha, deste fogo e tortura cruel. Ilmarinen respondeu assim: Tirar-te-ei de minha fornalha. Tu estás apenas um pouco assustado. Tu te tornas um grande poder. Tu matarás os melhores heróis. Tu ferirás o teu irmão mais próximo. Imediatamente o ferro fez essa promessa.
Jurou e falou com firmeza pela fornalha, pela bigorna, pelos alicerces e pelo martelo. Estas foram as palavras que ele jurou e pronunciou. Muitas árvores eu ferirei, devorarei corações das montanhas. Não matarei meus parentes mais próximos, não matarei os melhores heróis. Não ferirei meu irmão mais querido, melhor viver em liberdade. Seria mais feliz minha vida se eu servisse aos meus semelhantes, se eu servisse como ferramenta para a sua conveniência, do que como um instrumento de guerra. Mataria meus amigos e parentes mais próximos e feriria os filhos de minha mãe. Agora, o mestre Ilmarinen, o renomado e habilidoso ferreiro, remove o ferro do fogo, coloca-o sobre a bigorna, martela bem até que amoleça, martela muitos utensílios finos, martela lanças, espadas e machados, martela facas, garfos e machados, martela ferramentas de todas as descrições. O ferreiro precisou de muitas coisas ele não pôde fazer. Não conseguiu fazer a língua de ferro, não conseguiu martelar o aço do ferro, não conseguiu fazer o ferro endurecer. Ilmarinen considerou bem. Pensou profundamente, refletiu por muito tempo. Então, ele reuniu as cinzas de bétula, embebeceu as cinzas na água. Fez uma solução alcalina para endurecer o ferro. Assim, para formar o aço mais necessário, com a língua ele testa a mistura. Pesou-a longamente e considerou bem. E o ferreiro fala da seguinte maneira: todo esse trabalho é em vão. Não vai transformar o ferro em aço. Não vai fazer o minério maciço endurecer. Agora vem uma abelha que voa do campo, com suas asas azuis vinda das flores. Ela voa ao redor e pousa em segurança, perto da fornalha da ferraria. Assim, o ferreiro fala com a abelha. Estas são as palavras de Ilmarinen. Pequenina abelha, pequenino inseto minúsculo, traga-me mel nas suas asas e em sua língua eu te peço, traga-me a doçura dos campos perfumados, dos pequenos cálices de flores, das pontas de 7 pétalas, para que possamos assim ajudar a água a produzir o aço a partir do ferro. A abelha, Indíise, a vespa, a maléfica, ouviu as palavras de Ilmarinen, observando da empenada da cabana, voando para o casco das bétulas, enquanto as barras de ferro se aqueciam, enquanto o aço estava sendo temperado. Rapidamente voou a vespa ferina, espalhou todos os horrores de Ise, trouxe a bênção da serpente, trouxe o veneno da víbora, trouxe o veneno da aranha, trouxe as picadas de todos os insetos, misturou-os com o minério e a água, e enquanto o aço estava sendo temperado, Ilmarinen, habilidoso ferreiro, o primeiro de todos os ferreiros de ferro, pensou que a abelha certamente havia trazido o mel dos campos perfumados, dos pequenos cálices das flores, das pontas de 7 pétalas. E ele anunciou as palavras que seguem: Bem-vinda, bem-vinda é tua vida, doçura de mel das flores. Tu trouxestes para ajudar a água, assim para formar o aço, a partir do ferro. Ilmarinen, antigo ferreiro, mergulhou o ferro na água, mas a água estava misturada com muitos venenos.
pensando ele ser o mel da abelha selvagem. E assim ele formou o aço a partir do ferro. Quando ele mergulhou na água, a água misturada com muitos venenos, quando ele colocou na fornalha, o ferro endurecido ficou zangado, quebrou o juramento que fizera, devorou suas palavras como cães e demônios, cortou impetuosamente seu irmão, enfureceu-se loucamente contra seus parentes, fez o sangue fluir em riachos. Das feridas do homem e do herói, esta é a origem do fogo, e do aço de cor azul clara. Do fogão, o velho levantou-se, sacudiu suas sobrancelhas pesadas e respondeu: Agora eu conheço a origem do ferro, de onde vem o aço e de onde vêm seus males. Maldições a ti, ferro cruel! Maldições ao aço que tu dás, maldições à tua língua do mal. Maldita seja para sempre, uma vez que tu eras de pouco valor, sem forma e nem beleza. Quando na forma de leite tu repousavas, quando tu eras e estavas escondido nos seios das 3 filhas de Deus, escondido em seus seios arfantes, nas margens das nuvenzinhas, na abóboda do sol. Tu eras uma vez de pouco valor, não tinhas nem forma nem beleza, nem força nem grande importância. Quando, como a água, descansavas nas encostas largas dos pântanos, nas encostas íngremes das montanhas, quando tu eras apenas matéria sem forma, apenas poeira de cor de ferrugem. Certamente tu eras desprovido de grandeza, não tenho nem força nem beleza, quando o alce pisoteava em ti, quando o cervo te calcava, quando as pegadas dos lobos estavam ali, e as patas do urso arranhavam teu corpo, certamente tinha poucos valor. Mas quando o hábil Ilmarien, o primeiro de todos os ferreiros do ferro, trouxe-te aos pântanos enegrecidos, levou-te à sua antiga forja, colocou-te em tua fornalha ardente, verdadeiramente tu tinhas pouca energia, pouca força e pouco perigo. Quando no fogo fervias, rolavas como água borbulhante da fornalha do ferreiro, quando tu prestavas o juramento mais forte, pela fornalha, pela bigorna, pelos pegadores e pelo martelo, pela morada do ferreiro, pelo fogo dentro da fornalha. Agora realmente tu crescestes em poder, tu podes enfurecer em fúria selvagem, tu quebrastes todos os teus compromissos, quebrastes os teus solenes votos, como os cães, envergonhastes a tua honra, envergonhaste os teus parentes, tudo manchado com o hálito do mal. Dizem que quem te levou essa maldade, dizem que quem ensinou toda a tua malícia, dizem quem te deu o teu mal, foi teu pai ou tua mãe, foi o mais velho dos teus irmãos, foi o mais jovem de tuas irmãs, foi o pior de todos os teus parentes. O que te deu a tua natureza má? Não teu pai, nem tua mãe, não teu irmão mais velho e teus irmãos, não o mais novo, mais jovem de suas irmãs, não o pior de todos os seus parentes. Quem te deu a tua natureza má? Nem teu pai, nem tua mãe, nem o irmão mais velho, nem o mais jovem das tuas irmãs, não o pior de todos os teus parentes, mas tu mesmo fizeste essa maldade. Tu a causa de todos os nossos problemas. Venha e veja as tuas ações e corrija essa enxurrada de danos, antes que eu conte para tua mãe de cabelos grisalhos, antes que eu conte para teu pai idoso,
Muito grande é a angústia de uma mãe, muito grande é a tristeza de um pai, quando um filho faz algo maligno, quando uma criança se torna selvagem e desordeira. Pequeno riacho vermelho, cessa teu fluir das feridas de Ainorien. Sangue de eras, cessa teu percurso, pertence como pilares de cristais do céu, como colunas no oceano, como bétulas na floresta, como canas altas nos pântanos, como rochas altas na costa do mar, pertence pelo poder da magia poderosa. Caso a força te obrigue, flui em teu círculo infinito, pelas veias de Ainoien, pelos ossos, pelos músculos, pelos pulmões, coração e fígado, do sábio e cantador poderoso. Melhor seja o alimento dos teus heróis do que desperdiçar tua força e virtude pelos prados e matas, e se perder em poeira e cinzas. Flui sempre para teu círculo, deve cessar esse fluxo escarlate. Não manches mais a grama e as flores, não manches mais essas colinas douradas. O orgulho e beleza de nossos heróis, nas veias do mago, no coração de Ainoen. Está tua casa e depósito legítimo. Agora recolhe tuas forças de lá. Apressa-te fluindo rapidamente. Não flua mais como correntes escarlates. Não encha mais lagos escarlates. Não corra como riachos na primavera. Nem serpenteie como os rios. Cessa teu fluxo por palavras mágicas. Cessa como as quedas de Tiriá, como os rios de Tuoni, quando o céu retinha as suas gotas de fogo, de chuva, quando o mar liberava suas águas na fonte das estações, nos anos de fogo e tortura. Se não atenderes a essa ordem, oferecerei outras medidas. Conheço bem outras forças. Chamarei os ferros de Ize. Neles vou ferver e assar-te. Assim para conter teu fluxo escarlate. Assim para salvar o herói ferido. Se estes meios forem ineficazes, se essas medidas se mostrarem indignas, chamarei o Ko, onisciente, o mais poderoso dos criadores, o mais forte do que todos os antigos heróis, o mais sábio do que todos os mágicos do mundo, e ele deterá o fluxo escarlate. Ele curará essa ferida de machado. Ukko, Deus do amor e da misericórdia, Deus e Senhor dos céus, venha para cá, és necessário, venha depressa, eu te imploro. Estenda a tua mão para ajudar teus filhos. Toque essa ferida com os dedos curativos. Detenha esse fluxo de sangue da vida do herói. Envolva essa ferida com folhas tenras. Misture com elas flores curativas. Assim, para conter esse fluxo escarlate. Assim, para salvar este grande mago. Salve a vida de Ainoen. E assim, por fim, o fluxo do sangue cessou. À medida que as palavras mágicas foram preferidas, então o ancião, muito alegre, enviou seu jovem filho à forja, lá para fazer um bálsamo curativo, com as ervas e fibras tenras, com as plantas curativas e flores, com os talos que secretam mel, com raízes, folhas e flores. No caminho ele encontra um carvalho dirige-se ao filho. Tu tens mel em teus galhos, teu sulco é doce e cheio de doçura. E o carvalho então responde: sim, mas foi apenas na noite passada que o mel gotejou.
Sobre meus galhos espalhados e sobre as nuvens derramam sua fragrância. Gotejam mel sobre as minhas folhas e de suas moradas nos céus. Então, o filho pega lascas de madeira de carvalho, pega os galhos mais jovens do carvalho, reconhece muitas gramíneas curativas e pedaços de casca cortados do carvalho, muitas ervas de virtudes curativas. Deixa-as em infusão por um dia, depois por mais 3 longos dias de clima de verão. Dias e noites em rápida sucessão. Em seguida, ele experimenta seu bálsamo mágico. Verifica se está pronto, se seu remédio está acabado. Mas o bálsamo não está digno. Então ele adicionou outras gramíneas, ervas de todas as virtudes curativas que foram trazidas de distantes nações. Muitas centenas de léguas da terra do norte, recolhida pelos mais sábios menestréis, trazidas por 9 encantadores. 3 dias a mais ele deixou o bálsamo em infusão. 3 noites a mais o fogo foi mantido. 9 dias e 9 noites ele observou. Então ele tentou novamente o unguento. Examinou com cuidado e o testou. Finalmente encontrou que estava pronto. Encontrou o bálsamo mágico que estava terminado. Perto dali estava uma bétula ramificada na beira do campo, maldosamente quebrada e derrubada por Ise, o maligno. Rapidamente ele pega seu bálsamo de cura e unge os galhos quebrados. Enfrenta o bálsamo esfrega os bálsamos na frastura. Assim dirige-se então à bétula. Com este bálsamo eu te unjo. Com essa pomada cubro as tuas feridas. Cubro bem os teus lugares machucados. E agora a bétula se recuperará e crescerá ainda mais bonita. Verdade, a bétula já logo se recuperou. Cresceu mais bonita do que nunca. Com seus galhos ficaram mais uniformes e seu tronco mais forte e majestoso. Assim ele experimentou seu bálsamo. Assim um unguento mágico ele testou. Tocou com ele a pedra arenosa quebrada. Tocou os blocos de granito quebrados. Tocou as fissuras nas montanhas. E então tocou as partes quebradas e elas se uniram, e todos os fragmentos cresceram juntos. Então o jovem, rapidamente retornando com o bálsamo que ele havia terminado, entregou o unguento ao ancião. E o jovem pronunciou essas palavras: Aqui traga o bálsamo de cura. Maravilhosa a pomada que te trago. Ela unirá o granito quebrado. Fará com que os fragmentos cresçam juntos, aquecerá as fissuras nas montanhas e restaurará a bétula machucada. Com sua língua o velho testou o bálsamo mágico. Achou que o remédio era eficaz. Achou que a pomada tinha virtudes mágicas. Então ungiu o menestrel. Tocou as feridas de Ainoem, tocou com seu bálsamo mágico, tocou a pomada de muitas virtudes, falando palavras de sabedoria antiga. Estas são as palavras que o ancião proferiu. Não andes em tua própria virtudes, não atues em teu próprio poder. Anda na força do teu Criador. Não fales com tua própria sabedoria. Fala com a língua do poderoso Ukko. Se há doçura em minha boca, ela vem do meu Criador. Se minhas mãos estão cheias de beleza, toda a beleza vem de Ukko. Quando as feridas foram ungidas,
quando o bálsamo mágico as tocou, imediatamente o antigo Ainoen sofreu uma dor e angústias terríveis. Afundou no chão em tormento, girando de um lado para outro. Buscou descanso e não encontrou em lugar algum. Até que o ancião afastou sua dor. Afastou com a ajuda de toda a magia. Expulsou seu tormento mortal. Para o tribunal de todos os problemas, para a colina mais alta de tortura, para as rochas e plataformas distantes, para as montanhas que carregam o mal, para o reino maligno de Izi. Então ele pegou algum tecido de seda e rapidamente rasgou a seda ao meio, fazendo tiras iguais para enfaixar, amarrando as pontas como fitas de seda, assim fazendo uma bandagem de cura. Então ele enfaixou com os dedos hábeis o joelho e o tornozelo de Ainamorim. Enfaixou as feridas do mágico e a esta oração o ancião proferiu. O tecido de Ukko é a bandagem, a ciência de Ukko é o cirurgião. Estes serviram ao herói ferido, enfaixaram as feridas do mágico. Olha por nós, Deus da misericórdia. Vem e protege-nos, bondoso Criador, e nos protege de todo o mal. Guia nossos pés para que não tropecem. Protege nossas vidas de todo o perigo, das selvas malignas de Izi. Ainoren, o velho e verídico, sentiu o poderoso auxílio da magia. Sentiu a ajuda do grandioso Ukko. Imediatamente ficou mais forte no corpo. Imediatamente as feridas se curaram. Logo a terrível dor se dissipou e o herói, então, imediatamente caminhou em total liberdade. Moveu o joelho com todas as direções, sem sentir dor. Então, Ainoren elevou seus olhos a Jumaia nas alturas, olhou com gratidão para o céu, olhou para o alto com alegria e felicidade e depois dirigiu-se ao Ukko onisciente. Esta é a oração que o menestrel proferiu. Louvado sejas, Deus de misericórdia, permite-me louvar meu Criador, pois me deste assistência e me concedeste tua proteção. Cura as minhas feridas e acalma minha angústia. Expulsou toda a minha dor e aflição, causada por Iron e por Izi. Ó vós, povo de Ainolá, povo dessa geração e povo das eras futuras, não forjeis em emulação, barco fluvial, nem barco oceano, vangloriando-se de sua bela aparência. Somente Deus pode realizar a conclusão e dar à causa seu final perfeito. Nunca a mão do homem pode encontrá-la, nunca o herói pode concedê-la. Ukko é o único mestre.